Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Senhora da Sabedoria, rogai por nós. São Boaventura, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, retomando o que nós falamos sobre a reforma, para ficar um pouco mais claro tudo isso, não é? Então vamos lá na página 469, o penúltimo parágrafo, que assim a gente pega ele como resumo, né? O pneumatólogo entre os... É que nós já falamos sobre isso, mas vamos pegar para retomar. O pneumatólogo entre os reformadores é sem dúvida Calvino, que tematiza a mediação universal no Espírito Santo, expressamente na soteriologia e eclesiologia. Em seu pensamento, o Espírito aparece não só como um cooperador, mas como criador, que enquanto vínculo medeia a comunhão com Cristo, que Calvino também esposa coerentemente na doutrina da Eucaristia. Então a graça de Deus opera no interior do indivíduo os frutos, e na igreja as obras do Espírito. Calvino enfatiza mais acentuadamente que outros os efeitos da dotação com o Espírito Santo, a qual o Evangelho ensina e os sacramentos confirmam na vida sociopolítica. Como Calvino segue uma linha em que leva ao extremo aquilo que é a teologia da graça de Santo Agostinho, por contraposição, por complementação, melhor dizendo, a teologia do Espírito dele está totalmente vinculada à dotação da graça. E a dotação da graça é feita com a relação individual entre o ser humano e Deus. E pronto. Tá? Os sacramentos entram somente para confirmar. Lembrar que graça para o mundo protestante, aquilo que nós já falamos, é apenas a capa. Ser humano nessa terra nunca é transformado plenamente no seu interior, tá? Então ele sempre é um ser humano pecador que está sob a graça, e estando sob a graça, ele vai vivendo até o dia em que chegar na plenitude, e aí sim vai com Cristo, aí vai ser transformado. Enquanto nós, no mundo católico, não. Para nós é o que chamamos de estado de graça, mas esse estado de graça é lido nessa perspectiva de transformação do interior humano. O ser humano pode perder essa graça, ele pode perder essa graça, mas no momento que ele está em estado de graça, ele está em estado de graça. E o estado de graça para o católico é visto de maneira objetiva e não subjetiva, tá? Não subjetiva. O Espírito Santo ligado a esse individualismo faz com que Lutero possa afirmar um dia que vai chegar uma hora, cada cabeça vai ser uma igreja, né? No nosso caso, o Espírito Santo é dado pessoalmente, porque sempre ele vai levar a pessoa
à unidade católica. Critério básico para análise se a pessoa realmente ela vive o Espírito Santo ela está em comunhão com a igreja, ela vive essa comunhão, ela tem atos de virtude que brotam da graça. Então, e essas virtudes da graça sempre vai levar a um relacionamento de amor verdadeiro, conforme 1 Coríntios 13. Então, quando um católico avalia a santidade de alguém, ele vai avaliar não somente atos de virtude externa, mas como esses atos levaram à comunhão, tá? Porque o que não falta é hipocrisia, em que a pessoa tem atos e exteriormente parece um santo, mas de repente começa a escavar, começa a vir a coisa, né? Começa a vir a coisa. Por quê? Porque não é individual. O pessoal é relacionamento. Então a base para ver a atuação do Espírito Santo é se está construindo igreja sim ou não. Se está, ótimo. Se não está, de Espírito Santo ali não tem nada. Nada. Por isso o Apocalipse termina, a esposa e o Espírito dizem, vem. Esse alinhamento entre esposa e Espírito, como em Atos 15 também, nós e o Espírito Santo decidimos, se nós é a igreja, na boca de Tiago, então é a mesma coisa, tá? Então esse é o critério, e é um critério não subjetivo, é um critério objetivo. Por isso que a Igreja Católica tem o costume de canonizar alguém, tá? A canonização ela é feita em vista dessa atuação e transformação que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, e ela transforma isso, ela epifaniza isso, certo? Tá? Vamos lá. Então isso é bom para gente distinguir, porque tem gente que começa o católico falar, por exemplo, a expressão protestante, a salvação individual. Vocês um dia falar isso, eu espero que na orelha de vocês ressoe essa voz horrorosa, e lembre, você está sendo protestante, certo? Porque salvação não é individual, nossa salvação é pessoal, comunitária, tá? Nossa salvação é em igreja, tá? Então não existe eu vou me salvar, sabe? Eu vou salvar a mim mesmo, eu vou me salvar congregando com 10 pessoas, não, eu vou me salvar. A comunhão não é só a paroquinha ali não, tá? O padre fica 50 anos numa paróquia, uma paróquia de 300 habitantes, instrumentaliza todo mundo no fim do mundo, e aí ele faz a paróquia a cara dele, não tem comunhão nenhuma com a diocese e com a igreja, e ali, claro, né? O troninho ali é perfeito, né? Agora, a questão é, está vivendo comunhão? Acho que não, né? Mas o curador vivia em comunhão, tá? Vivia em comunhão, tanto que a leitura do ofício dele ia para tudo quanto é lado para ajudar os irmãos dele, aquela coisa toda. Então, tomar cuidado com a aparência de santidade, né? Então a salvação é individual e comunitária. Pessoal e comunitária. Não use o individual. Uma salvação pessoal e Indivíduo, o que é a etimologia? Não divisível. Individual é algo isolado, é mônada, né? Quer dizer, aquela coisa fechada. Pessoal, persona, a máscara famosa lá, é relacionamento, então não existe salvação sem relacionamento. Santo Antão viveu 18 anos sem olhar a cara de uma alma viva, mas estava totalmente em comunhão com a igreja, tanto que as pessoas iam atrás dele, tanto que no final da vida eu queria fazer, eu imagino um filme com essa cena, né? Quer dizer, primeiro mostrando o embate todo de Atanásio com Ario, né? E devia mostrar a guerra que foi isso, né? E Atanásio sendo massacrado por Ario, e aí
vem entrando em Alexandria, Santo Antão e todo mundo, né? Imagina o que deve ter sido a apoteose dessa entrada, sabe? E ele vem para quê? Para confirmar Atanásio, tá? Enquanto Ario morre, você sabe do que morre Ario, né? Ario morre de disenteria, e é uma disenteria tão forte que ele põe todos os intestinos para fora, tá? Certo? De Deus não se zomba, certo? Tá? Vamos lá. Correntes espiritualistas. Todos os reformadores mencionados distanciam cada um à sua maneira de dois lados, do hierarquismo e sacramentalismo. Hierarquismo e sacramentalismo, o que está vinculado a essas duas palavras? Igreja. Igreja. A visão de igreja nossa, eles não têm, tá? Somos nós que entramos na igreja, para eles não, eles congregam e formam a igreja, tá? Romanos, assim por ele entendidos ou depreendidos da prática eclesial, por um lado, e o desligamento espiritualista de toda e qualquer ordem e mediação externa entre entusiastas e anabatistas, tá? Vamos virando a página, de segunda linha. Por um lado, eles dão continuidade à tendência existente na Igreja Antiga e na Idade Média. Por outro, caracterizam-se por influência tipicamente moderna, descoberta do indivíduo e de sua autonomia, certo? Que caracteriza o quê? Os movimentos do iluminismo do século XVI, tá? A cara da reforma protestante não pode ser desvinculada do processo iluminista do século XVI, tá? E toda a filosofia que está ali por trás, tá? Que é o indivíduo, e depois isso daí só vai se aprofundar. E hoje nós estamos vivendo no cume do cume de um iluminismo louco e doentio, certo? E por isso que certas correntes que são neopentecostais fazem um sucesso incrível, né? Porque é óbvio, aquilo que lambe meu ego e meu individualismo, eu me entrego totalmente. Só que daí perde a fé, não sabe por quê, mas perde a fé, né? Tem estatística que fala, a cada 4 igrejas que você passa, na 4ª você perde a fé, tá? Por quê? Porque é esse individualismo louco. Pega o discurso protestante do século XVI, XVII, qual que era a característica? O que nasce? Puritanismo, sabe? Metodismo, processo de viver na radicalidade o cristianismo, né? O debate hoje qual é? Sexualidade, se sexo oral pode ou não pode, sexo anal pode ou não pode entre casais, que não sei o quê. Quer dizer, é sempre um processo de quê? Vamos ver um modo de adequar, né? Isso daí é perigoso. Isso quer dizer que a gente não vai ser humano? Não, a gente vai ser humano. Só que o prisma é da revelação para cá, e não daqui para lá. Deu para entender o que eu estou falando? Sabe? Então, a gente tem que ter essa visão. Agora, hoje, o que está virando um caldeirão relativista total, né? Tá? O relativismo virou religião, sabe? O senhor faz uma relação do relativismo com o protestantismo? O senhor acha que as coisas estão ligadas? Ah, sim. Sim, porque é um processo de 400 anos, sabe? 400 anos. Tanto que, quando a gente fala das igrejas nórdicas, por que perderam a fé? Quer dizer, por que será que, na onde foi a reforma, que entrou o comunismo, hoje chega a áreas com 90% de ateus? Né? Porque não trabalha o humano verdadeiramente falando, né? Não trabalha. E aí é um relativismo que eu fico adequando o tempo todo, né?
sabe? E dá nisso, né? Sabe? O que a igreja anglicana fez em certos lugares? Aprova episcopado gay, aprova padre gay, aprova feminino, que foi a grande discussão em 94. Qual a gênese desse processo? A gênese desse processo é uma visão relativista da relação homem-mulher. Sim? Agora, por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer isso? É claro. A primazia do indivíduo, que começou lá. Só que agora está indo para as raias da loucura, né? Está indo para as raias da loucura, tá? Vamos lá. O que lhes é comum é a rejeição de toda espécie de mediação, porque representaria um estorvo da atuação do Espírito Santo. Há um desvincular do Espírito e da igreja. Há um desvincular da esposa e do Espírito, tá? Porque o Espírito age na pessoa e ele impulsiona ela a congregar, tá? É tudo numa visão de uma liberdade individualista, tá? Só perguntando, qual seria essa diferença que existe, com certeza, entre essa visão individualista do Espírito de salvação e a visão do cristão anônimo, que também acaba sendo o Espírito que conduz esses cristãos anônimos da salvação? Vamos pegar Fratelli Tutti? Vamos pegar Fratelli Tutti? Vamos pegar o que o Papa falou? O que o Papa falou? Qual que é o resumo da Fratelli? Se falar em maçonaria aqui, eu pego o livro e jogo na cabeça de quem falar. Claro, eu escrevi isso na minha tese de doutorado, Gélio. Sabe? Eu falo assim, a minha coisa é o quê? É a motivação, que eu pego do meu mestrado, jogo para a catequese. Mistagogia motivacional. A mistagogia tem que partir do motivo. Motivo ninguém cria. Ninguém cria motivo. Ninguém pode motivar alguém. Então você tem que pegar o amor que é essencial a cada pessoa. Aí eu pego Kierkegaard e companhia e vou trabalhar toda a filosofia do amor como essência do ser humano, e a partir dali eu posso realmente. Esse é o cristão anônimo. O chinês que nunca ouviu falar de Jesus, ele vive esse amor? Sim ou não? Então, isso é cristão anônimo. Isso é cristão anônimo. Agora, oi? Não, por quê? Outra, se é individual, é porque ainda ele está, como diz o Concílio Vaticano II, tateando, buscando a verdade. Agora, eu vou pegar aquilo que é humano, que é congregar, que é amar, que é formar igreja, que é amar verdadeiramente, e dali eu vou pegar e vou eleger. O que acontece numa salvação individual é, eu infantilizo a pessoa e falo, olha, essas coisas que você tem de individualismo, continua nelas, viu? E Deus vai te salvar assim. Tá certo? Não. Então há uma mistura. Mas ali eu vou pegar o que é, como a enculturação faz, e vou elevar aquilo até Deus. Até o que é divino. Porque se eu não ver semina verba naquilo que é, porque o cristão anônimo nada mais é do que isso, tá? Se eu não ver semina verba ali, semente do verbo, então eu estou perdido. Agora, não quer dizer que tem semente do verbo, que ele está totalmente, e não precisa nem, não, tem individualismo ali, tem processos doentios ali, e aí eu vou pegar e vou elevar, deu para entender? Sabe? Mas isso é evangelizar. Agora não, porque o que é um individualismo afinal de contas? É um infantilismo, né? É um infantilismo. Eu quero que o mundo se dobre a mim, tá? Eu quero que o mundo se adapte a mim, e eu vivo uma ilha dentro de mim mesmo. Isso é infantil, tá? O que é adulto? Adulto é Jesus.
Jesus poderia muito bem ter salvado sem discípulo e sem apóstolo, mas ele escolheu conviver com pessoas que eram a nata perfeita da sociedade. Não, sabe? Um era zelota, que nós comemoramos anteontem, né? Quer dizer, louco, político, maluco, sabe? Tinha um gênio do cão, que nem Pedro. 2 queria que descesse fogo do céu para consumir samaritano, tá? Tudo gente boa, sabe? O processo, a gente precisava questionar, o processo vocacional de Jesus é meio estranho para certas realidades, não é? Mas esse foi o processo vocacional dele, tá? E o cume do processo é Mateus 21:31. As prostitutas e os publicanos os precederão, fariseus hipócritas, tá? Então ele está aqui com a turma dele falando para o fariseu hipócrita ali. Agora, de que lado ele está? Ele pega pessoas e eleva elas ao reino. E assim nós devemos sê-lo. Tá? Vamos lá. No final. Para a pneumatologia que tem apreço pelas experiências do Espírito, em que sua multiplicidade, movimentos espiritualistas, representam as necessárias correntes contrárias às correntes eclesiais e teológicas principais, junto com as suas pedrificações e déficits pneumatológicos, por causa daquilo que virá. Então, o que vai acontecer depois? O pietismo. No período subsequente, são 2 as correntes que marcam o protestantismo luterano. Primeiro, a aspiração da ortodoxia protestante de eliminar todo e qualquer sinergismo, cooperação de Deus e do humano em pé de igualdade, no acontecimento da justificação. Leva a doutrina da inspiração verbal, bem como a de uma descrição diferenciadora da apropriação da salvação operada pelo Espírito no ser humano, a vinculação verbalista, objetivista, ainda que entendida como graciosa, do testemunho interno do Espírito, a letra da Escritura, resulta uma fixação da atuação do Espírito que é análoga ao sacramentalismo católico romano, por ela criticado. Então eu desvinculo aquilo, o sacramento é mágica. Para onde eu vou jogar essa mágica? Eu vou jogar essa mágica para dentro da palavra, da Sagrada Escritura, tá? E o Espírito se fica encapsulado dentro da Sagrada Escritura, e aí eu aceitando a Sagrada Escritura como regra única de fé, está tudo certo e tudo maravilhoso. Quer dizer, um fica com escriturismo, o outro fica com sacramentalismo, e aí os dois ficam brigando, e isso não dá certo. Segundo, parágrafo depois. Diferente é o caso do pietismo, que acolhendo influências espiritualistas, conta com uma atuação do Espírito experimentada de maneira imediata e pessoal, e melhor falando, individual. O Espírito atua não só na palavra da pregação, mas também de maneira abscôndita no interior do ser humano. Mas repara como é essa atuação. Essa atuação é no ser humano, essa atuação é na palavra. E aí forma igreja. Não tem mediação eclesial nesse processo. Certo? Não tem mediação eclesial nesse processo. Tá? E aí por isso que vai se criando. A criação de processo de criação de igreja é natural pela própria concepção individualista dessa atuação do Espírito. Tá? Então, quiseram fugir do quê? Não, o Espírito, o magistério não é dono do Espírito Santo. Então eu posso falar algo sobre a moção do Espírito. Só que aí eu começo a anular o processo eclesial. Por isso a frase de Santo Agostinho é perfeita nesse ponto. Eu recebo o Espírito Santo na medida da minha fidelidade à igreja. Então,
tem que ser perfeita essa união. O sacramentalismo, ele é tão mau como o escriturismo. E a gente está sob certas égides. Por quê? Na medida em que eu não vejo a atuação, porque o Espírito Santo atua na pastoral, atua. Tá? O que o Papa Francisco critica, que eu concordo plenamente com ele, é de fazer plano pastoral por fazer plano pastoral. Então o plano pastoral começa a virar fardo, começa a virar um blá blá blá. Aí não adianta também. Tá? Agora, se eu reduzo a ação do Espírito somente ao sacramental, então aí eu começo a desprezar a dimensão formativa da palavra, até sacramental dela, e começo também a pegar a ação caritativa e transformar em assistencialismo ou ONG caritativa, tá? Então, ou eu vejo que a Triamúnera se liga, e quem faz isso e quem faz ela atuar é o Espírito Santo. Agora, se eu me jogo como protagonista dessa salvação nos 3 munos, eu estou perdido. Aí não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Então, muitos fracassos eclesiais foram semente de grandes coisas, né? Olha São João Bosco, o fracasso que ele teve, um amor pela juventude, só que o primeiro dos seus, ele perdeu, não conseguiu. Daquele fracasso faz brotar no coração dele isso daí. Então, muita coisa surgiu de um fracasso imenso, né? São João de Deus, que foi preso como maluco, e dessa experiência dentro de um hospício manicômio, ele transforma isso numa caridade imensa para quem sofre de problema mental, tá? Então, esse processo do fracasso faz parte. Agora, não é porque fracassa então que toda a pastoral, toda a ação do Espírito não valeu nada, né? Aí a frase dela Prado, né? O Espírito revelou no meu coração, sofra, né? Quer dizer, esse é o processo, né? A gente cria como antítese, né? Sofrer não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava com Jesus subindo para ser pregado na cruz? Sabe? Então, esse tipo de relação precisa ser feita, né? Senão a gente perde a fé, sabe? Vamos lá, posições contrárias do catolicismo romano. Na era da Contra-Reforma e da Restauração, a teologia católica romana desenvolve ou reforça uma posição contrária em ambos os campos, ocultando o consenso com um interesse reformatório ainda fundamentalmente dado em Trento. A teologia pós-tridentina interessa-se tanto pela graça criada, que a inabitação aparece com o seu efeito meramente formal, isto é, necessariamente a ela ligado. Então, enquanto o mundo protestante, ao reforçar o individualismo e essa salvação individual, faz com que coloque um peso sobre ao mesmo tempo reforça a liberdade, né? Então você tem uma liberdade maior, porque é você e Deus, Deus e você. Só que isso traz uma insegurança muito grande. Qual é o contraposto que o catolicismo romano faz com relação a essa atuação da graça individual? Qual é o contraposto? Oi? O realce é que a salvação é individual.
Isso me traz uma liberdade muito grande, porque sou eu e Deus, Deus e eu, né? Então, no meu relacionamento com Deus, se eu não estiver contente na igreja, eu fundo outra e vamos todo mundo ser feliz e contente, né? Qual é o contraposto da ação da graça que o catolicismo romano faz? Reforça a comunhão como igreja. Pessoal. Não, a atuação da graça, gente. Ela confirma, né? Dá uma segurança, né? Então, qual é essa segurança? E exatamente, enquanto o protestantismo vai e contra o mundo sacramental, e aquela coisa de Trento, né? Anatema cita o tempo todo em matéria disso, né? E no mundo sacramental, primeiro o estilo é barroco, né? Tá? O estilo renascentista, aquela coisa, né? Primeiro a valorização do humano e depois o céu na terra. Então, o que a igreja fala em matéria do mundo sacramental? Para dar essa segurança da graça. Exato. O ex opere operato, nesse ponto da atuação do Espírito você está vendo o sacrário atrás do altar? Tenha certeza, ele está aqui e você vai receber a graça. Você vai se submeter, não vai ter a liberdade que eles falam que você vai ter, mas uma coisa eu garanto: olha em torno de você, você vai para o céu. Você vai para o céu. Tanto que Teresa, nos escritos dela, ficava exclamando o tempo inteiro, né? Que perdia sono porque o mundo protestante estava levando tantas almas para o inferno, né? Então, a garantia da ação do Espírito. É isso que a Igreja Católica. E isso traz o quê? A tranquilidade para o coração das pessoas. Porque, eu te dou segurança. Eu te dou segurança. Certo? Esse é o contraposto. Tá? Mas olha a igreja em torno de você. É os santos, tá vendo? Ou você entra em comunhão com eles, ou você não é daqui. Certo? E aí o reforço é cada vez maior. Os séculos vão passando. Pega a igreja de São Francisco em Salvador, da Bahia. Quer dizer, por que aquele ouro todo? Você acha que o povo reclamou de colocar aquele ouro? Por que aquele ouro? Porque é o céu na terra. É o céu na terra. Ah, mas São Francisco é pobre. É pobre, mas agora está no céu. Esse era o raciocínio. Ele é pobre, mas está no céu. Então, fora da igreja você vai ser pobre, que nem São Francisco foi. Mas aqui dentro você vai lembrar, ele está no céu e um dia você vai estar no céu com ele. Essa é a mensagem que queriam passar. Tá? Mas até porque os protestantes não creem nessa visão beatífica da santidade. Está todo mundo dormindo, né? Sabe? Então, é uma segurança, porque por mais que eu peque, eu aceitei Jesus e ele me perdoou. Agora, a nossa certeza é a ação da graça mesmo, os meus pecados, e ver os outros que alcançaram. Alcançaram, mas eles estão intercedendo por mim, eu faço parte disso, essa é a igreja do começo, então começa a bater nessas teclas. Tá? Lembrar sempre que o ouro é lembrança do próprio Espírito, da atuação da luz, sabe? Então, esse processo tem que ficar claro, né? Tá? Para a gente distinguir, né? Próximo aí. No que diz respeito ao momento da experiência da teologia católica romana, opte preferencialmente pelo conhecimento racional, iluminado de modo sobrenatural, ou pela verdade proposicional garantida pelo magistério. A atuação do Espírito é reduzida a experiências extraordinárias, e as correntes místicas da tradição esgotam-se quase que inteiramente. Aquilo que eu falei semana passada, não vou repetir, a atuação do Espírito é só em milagre, tá? Essa experiência. Você está na Igreja Católica, entra pela piedade, porque aí vai nascer toda a devoção moderna,
tá? Que também vai ter uma marca individual, só que aí vai estar, a igreja vai sempre arrastar para essa comunhão católica, tá? Então, mas essa coisa de extraordinário, não. Isso já foi para o começo. Agora você tem a igreja. O que você tem para ser salvo já está aí. Não precisa mais desse processo. E quando a gente fala igreja, corpo de Cristo, né? Por isso toda aquela dimensão ariana volta novamente. Vamos reafirmar. Igreja, corpo de Cristo e certo? Por isso que nessa relação da pessoa com Deus, né, a importância da igreja, aí por causa da liturgia, né, ela salvaguarda um aspecto comunitário realmente da relação de cada um, apesar de cada um se relacionar com Deus pessoalmente, né, melhor palavra, mas também ela adquire esse aspecto comunitário, né? E sim, tanto que não é só agora o novo missal deixa de ser missa sem povo, mas missa com um só ministro, porque sem povo, não tem sem povo, sabe? Não tem sem povo, e o ministro é povo, sabe? E o padre também é povo, né? Então não tem isso, e isso não é agora que foi inventado. Pega o missal de Pio V e vê se você acha algum processo que fala que o padre tem que celebrar sozinho. Não existe no missal de Pio V falando lá que o padre tem que celebrar sozinho. Sempre que tinha que ter um coroinha, porque o coroinha é o povo, porque a característica da missa católica é ser em igreja, em comunhão, em comunidade, tá? Bom, essa é a marca da igreja católica. Isso não adianta, foi 2000 anos assim, vai ser assim até Jesus voltar. Tá? Nessa questão lá de ser povo, né? Quando o Papa está celebrando para ele, na capela particular dele, aí ele está celebrando em nome da igreja. Né? Mas não está previsto. O padre sozinho vai estar lá. Na exceção das exceções, Cardeal Vantuário, tudo bem, mas o ideal não é isso. O ideal não é isso. Então, melhor do que não celebrar é celebrar sim, mas o ideal mesmo é ter um, tá? Sobre isso ser a exceção das exceções, na verdade eu vejo um discurso formativo mais na outra linha, de que isso não é tanto uma exceção, mas que se incentiva a se celebrar diariamente, que seja sem povo. Eu vou fazer 20 anos de padre a 3 de dezembro. Nunca celebrei sozinho. Porque eu fui formado em liturgia, achei que é meio incoerente. Certo? No Vaticano, os padres celebram Eu sei. Sei. O padre, há mais de 30 anos, celebrava sozinho. Então, mas não é o ideal. Não é. E não é nem questão de ideal. Não é teologicamente correto. E não é o que a igreja quer. Por que eu falo isso? Porque eu estou falando? Não. Olha o missal romano. Não é para fazer isso. Tá? Agora, tá lá, não pode. Sabe? Mas o ideal é que a igreja quer que a missa tenha alguém para representar aquilo que a igreja é. Você entendeu? Mas não sou eu. Quando a gente trabalha com documento. Vamos, por exemplo, agora, tem uma reforma aí e fala, olha, do jeito que está o mundo, do jeito que está a situação, pode criar uma coisa assim. Pode, amém. Sabe? Mas, e a gente tem que trabalhar com aquilo que está escrito. Certo? Com aquilo que está escrito. É assim que funciona. Sabe? Mas, a minha missão aqui não é ficar falando nem de mim nem dos outros. A minha missão aqui qual é? Por que é assim? Quando começou essa discussão? Porque tem que ser reflexo daquilo que a igreja é. Então, igreja católica
Olha como o credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Comunhão dos santos e eclesiologia tem que andar junto. Se é assim, a expressão daquilo que a igreja é, que é a Santa Missa, tem que ser feita dessa forma. Entendeu? Tá? Então, o padre deveria trabalhar isso, né? Deveria, se não quer, amém, não tem possibilidade, amém, sabe? Quanto padre doente tem por aí que não tem ninguém para ficar junto? Quem imagina que eu vou ficar falando isso? Agora, tem que ter esse processo claro, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Tá? Deu para entender? Sabe? A atuação do Espírito é reservada, desconsiderando sua presença na alma individual, ao magistério hierárquico. Praticamente não se pode mais falar da existência de uma eclesiologia pneumatológica, por causa desse processo. Aí é aquela coisa de esquecimento que eu não vou entrar naquele de novo. Filosofia do Espírito. Nessa época de assegurações ortodoxas, só se podem esperar inovações nos movimentos que se formam na periferia ou na clandestinidade. É claro que o protestantismo oferece bem mais exemplos disso do que o catolicismo, tendente ao uniformismo, que é a marca de Trento, né, gente? Isso não só em matéria de liturgia, em matéria de qualquer coisa, tá? Que é esse processo de uma centralização absoluta. Por quê? Mas também a gente tem que entender, né, gente? Hoje a gente tem um meio de comunicação. Imagina o que era a igreja no século XVI, né? Tá? Quer dizer, ou Roma colocava, não, ser católico é isto, essa igreja é católica, a identidade é essa, deixar claro. Então, o que a partir de Pio V fez, e aí vem os outros papas, Clemente VIII e outros que fazem a mesma coisa. Vamos formar a identidade, então, vamos centralizar aqui. Por quê? Graça, aí com 2 S, né? Graça, uma confusão absoluta, ou a gente coloca o que é verdadeiramente católico, ou a gente vai perder a igreja católica. Então, por isso que o uniformismo entrou, né? Porque, e repito, não somente em liturgia, tá? Você vai pegar em moral, você vai pegar na doutrina, imagina, né? Sabe? E aí começa esse processo de um verdadeiro fechamento. O mesmo aplica-se a iniciativas no campo filosófico teológico. Aí vem Hegel. Hegel vai falar no próximo parágrafo no meio: espírito torna-se um conceito filosófico básico que representa o absoluto e assume predicados e funções do divino. Essa palavra espírito, diferente do processo da própria Trindade, começa a virar senso comum ou palavra dentro da filosofia, e isso começa a descaracterizar aquilo que a própria pessoa é, a terceira pessoa é, certo? E pensando com as outras duas, não acontece isso. Pode acontecer uma antropomorfização, né? Mas, porém, o Pai, a divindade, Pai, o Filho, Jesus, Deus encarnado, mas a palavra Espírito começa a entrar num processo aí que começa a entrar outros conceitos. E aí começa a virar de unívoco, começa a ficar equívoco, né? E aí, né, é aquele que conduz a história, né? E começa a virar algo como personificação daquilo que o mundo é. E aí começa uma realidade muito problemática, né? Espírito substitui o termo vida, né? Então em Hegel, né? Também o momento estático do sair de si em direção ao outro, bem como o aspecto da criação de comunhão, estão presentes de maneira impressionante na filosofia do espírito de Hegel. O espírito absoluto
se desdobra em 3 estágios: os reinos do Pai, ou do Filho, e outro diferente de si mesmo, e do Espírito, que é a comunidade igreja, na qual o Espírito chega à consumação e atinge a consciência geral, aludindo a Joachim aí de Fiore, como nós já vimos. Hegel fala do reino do Espírito, que teria despontado com a reforma, Deus em sua comunidade realmente conhecido como Espírito, né? Quais outros problemas começam a acontecer aí no século XIX com relação ao Espírito, né? Surge quem? Que dá outra confusão num outro sistema que não filosófico. Dominus vobiscum. Como vocês respondem? Allan Kardec. Que no Brasil a gente não pode responder com teu espírito, tá? Por culpa do espiritismo, tá? O processo do espiritismo em que a alma, enquanto a pessoa está viva, ela morre, ela vira espírito, e esse espírito fica procurando depois para se reencarnar. Tanto que quando um espírita morre, eles não falam que morre, mas que desencarna, porque ele vai encarnar-se, tá? Que é o processo que vem do hinduísmo, que é a reencarnação, que é algo, só que no hinduísmo a alma está no animal, né? Está na mosquinha, está na borboleta. No espiritismo não. E aí, para falar de como que veio de um pingo de ser humano para 7 bilhões, aí fica falando que outros seres de outros planetas que começaram a se reencarnar. Então a coisa é muito criativa, certo? E espírita mesmo de linha vai falar o quê? Pelo processo aí da purificação, karma ou não, vai se reencarnar muitas vezes. E para falar a verdade, não vai ter fim, tá? Não vai ter fim. Então, é outra visão que, ao ver, por exemplo, 1 Coríntios, o processo todo da ação carismática, o que o espírita vai falar? Nossa, você precisa desenvolver a sua mediunidade. E começa a ligar mediunidade com o dom do espírito, certo? Isso cria uma confusão absoluta, a ponto de que quando fala Espírito Santo, fala, tá vendo? Ó, vocês creem em espírito, certo? E baseado em quê? Exclusivamente na experiência de lidar com o mundo dos mortos, tá? Então é outro ingrediente que entra nesse processo todo para trazer mais confusão. Então, o século XIX vem filosofia hegeliana, vem espiritismo, vem um racionalismo e liberalismo protestante louco, e aí vem uma reação. A reação é o romantismo, que depois vai desembocar no processo de uma reação mais poderosa ainda, que é o fundamentalismo e depois o pentecostalismo. Então nós temos que lembrar, o fundamentalismo ele surge tanto no mundo protestante quanto no Islã, com a Irmandade Muçulmana e companhia, como reação a um racionalismo louco, tá? Um desdizer da religião totalmente. E aí aonde vai o espírito? Então agora, entrando no século XX, começa um processo que a gente chama
da redescoberta do Espírito, como terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que vem recordar toda a verdade, aquele que vem realmente nos ajudar no nosso processo de união com a Trindade, né? Relativo ao esquecimento do Espírito até meados do século, um tratamento bastante formalista das processões e relações intratrinitárias, uma doutrina da graça preponderantemente presa no vocabulário tradicional, a completa ausência de dimensão pneumatológica na doutrina da criação e na escatologia. Então, esse é o quadro que começa para falar do esquecimento do Espírito. O Espírito Santo era lembrado aonde? Só nas doxologias e ligado, como a gente falou, à cristologia. No segundo item aí, a graça vocabulário tradicional. O que é o vocabulário tradicional? Aquele processo de graça criada, graça incriada, e é remedinho e pronto. Então, vem através dos sacramentos, acabou. Tá? Acabou. Então, qual era a relação entre o Espírito Santo, o sacramento e a atuação da graça, né? O Espírito Santo, de acordo com a segunda epiclese, ele age não somente nas espécies, mas ele age em nós. Tá? E na 1 a gente pede que sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Então, se você pede que eu seja repleto, que nós sejamos repletos, quer dizer o quê? Espírito, vem em socorro da nossa fraqueza, porque nem rezar mais eu consigo. Tá? E finalmente, na criação e na escatologia, né? Então, o Espírito que é criador, a qualidade primeira dele, que está no credo, ele é vivificador, ele é doador de vida. Ele é doador de vida. Então, diante de realidades de morte da vida, a gente tem que pedir o Espírito e se abrir a ele, porque é ele que, em meio ao lixão da vida, à carnificina da vida, vai mostrar os caminhos novamente para a igreja ressurgir. Vamos fazer a seguinte relação. Qual a relação que existe entre 8 de maio de 1945 e 25 de janeiro de 1959? Qual a relação que tem entre essas duas datas? Ai, que pergunta sobre o universo, fazer uma pergunta assim. Qual a relação, Marco? O que é 8 de maio de 45? Então, qual a relação entre isso e 25 de janeiro de 59? Oi? Fim da Segunda Guerra Mundial. E 25 de janeiro de 59, o que é? Não. Aí é 25 de janeiro da década de 30 do primeiro século. Tá? Vamos lá. Qual é a relação? O que é 25 de janeiro de 59, gente? Convocação do Concílio Vaticano II pelo Papa, que era para morrer logo. Era Papa de transição. Olha, que transição, né? Que transição esse homem fez, né? Tá? O que a igreja causou, o que a guerra causou na igreja? Não é à toa que o Papa Pio XII criou o dogma, proclamou o dogma, melhor dizendo, da Assunção de Maria Santíssima em 1950. A carnificina, a relação com os judeus, a perseguição da igreja, a maldade, tocar no mysterium iniquitatis, como foi tocado na Segunda Guerra Mundial, a face do anticristo, não só em Hitler, nos outros também, a face do anticristo, isso questionou a igreja, sabe? E é desse processo todo, nós temos que lembrar que João 23,
como núncio, lutou para liberar trens que iam para campo de concentração. João 23, ele com von Papen, quer dizer, que era católico, mas era chanceler da Alemanha, se uniram para libertar um navio cheio de criança. Agora esse homem vira papa depois, tá? Ele que lidou com a igreja oriental, porque viveu no meio ortodoxo, tá? Quer dizer, é assim que Deus traz. Então, de uma tragédia, o Espírito Santo foi suscitando para... Por que vai falar que João Vitor era louco? Não, era profeta, sabe? Era profeta. E aí surge o Concílio Vaticano II, tá? Então, fora todo o movimento, daquilo que a gente já falou, aquela coisa toda, mas a gente tem que fazer esse tipo de relação. A igreja, ela não está isolada da história, e o Espírito Santo não está isolado da história, sabe? Tem que fazer a relação. Qual é a relação do Espírito Santo com essa pandemia? Que veio revelar, segundo Deuteronômio 8, né, toda a podridão que nós temos. Podridão individualista, essa podridão de fechamento, essa podridão não relacional, essa podridão do nosso relacionamento com o próprio Deus, sabe? Quer dizer, veio mostrar que tipo de relacionamento com Deus, né? A ponto de pessoas agora, os idosos estão voltando para a igreja, os jovens não querem voltar, e jovem, eu falo jovem e adulto jovem. Por quê? Mostra que tipo de fé tem. Que tipo de fé tem? É um questionamento, ué. Então você vai para a faculdade, você vai para a praia, igreja não. Então, qual é a sua fé? Qual é a sua fé? Tá? Agora, vocês acham que Deus não está por trás disso? Deus não está por trás disso? Então, leituras do Espírito Santo, da ação dele em meio aos ossos secos, tem que ser feito o tempo todo. Isso é ser mistagogo também. Então, não vamos reduzir a mistagogia somente ao mundo sacramental. Então, tem que ser mistagogo por inteiro. E a gente tem que fazer este tipo de leitura. Porque senão a gente corre o risco de ser um processo aí de falar para a parede, né? Sabe? Falar para a parede. Isso quer dizer que vai ser fácil? Não vai, mas pelo menos estando lá, basta-te a minha graça, como está em 2 Coríntios 12. Então, estou perdendo tudo, não está acontecendo nada, mas estou na graça, então vamos caminhando segundo a vontade de Deus, vamos procurando a vontade de Deus, e assim vai, tá? Isso eu dei um exemplo, né, gente? Mas isso daí é o tempo todo assim, o tempo todo, tá? Então, coisas que vêm do Espírito permanecem, tá? E realmente torna a pessoa santa, como Santa Teresa de Calcutá. Mas outros processos que eram ideológicos, que eram fechados, não, tá? Não. Gostei do que o Raniero Cantalamessa falou, né? Foram perguntar para ele o que ele achava de ter sido nomeado cardeal, né? Ele falou: o cardinalato não é para mim, mas é para o ministério da palavra. É ele que está recebendo o cardinalato, né? E aí, por quê? Vivi minha vida inteira, desde 1980 para isso, para o ministério da palavra, né? Ele soube fazer leitura, né? Então nós precisamos também aprender a fazer leituras, tanto pessoais, comunitárias, como sociais, ou até do universo inteiro, tá? Senão a gente corre o risco de não ser profeta. O profeta é aquele que soube ler. O profeta é aquele que sabe ler a natureza, ele sabe ler a sociedade, ele sabe. E aí, por isso que ele profetiza. Por quê? Porque ele está aberto ao Espírito, tá?
Desconsiderando o topos dos 7 dons do Espírito, também na vida de oração e de fé, o Espírito Santo não se destaca muito. Então, lá embaixo, da mesma maneira, a discussão de questões teológicas fundamentais acerca do relacionamento entre revelação, escritura, tradição e magistério rompe a limitação da função eclesial do Espírito Santo ao aspecto de assistência negativa, da assistência que preserva do erro em decisões do magistério. Isso se esboça, ao menos, nos títulos de suas encíclicas sobre Bíblia, Espíritos Paráclitos e Divina Flama de Espírito. Deve-se ter, paralelamente a isto, a renovação da eclesiologia, que inicia após a Primeira Guerra Mundial, recebendo um acento claramente místico-pneumático. O Espírito Santo como princípio da unidade, como alma do corpo, como doador das dádivas e carismas. Então, começa um processo de que eu vejo o Espírito Santo como aquele protagonista dentro da igreja, né? E ao ser protagonista dentro da igreja, eu começo a dar o lugar que ele tem que ter, porque quem conduz a barca de Pedro é o Espírito, tá? Vocês temos que lembrar que aquelas frases do Testamento de Jesus em João 15, ele está falando para os apóstolos. Então essa assistência dada à igreja, mas também obviamente aos apóstolos, né? Tá? Agora, na medida que eu me fecho a isso, aí a gente corre o risco realmente de se perder, tá? Arrancada conciliar. O avanço logra êxito, com o pontificado João 23, que espera um novo Pentecostes para a igreja, que é a oração para a preparação para o Concílio Vaticano II. Ele pede que haja um novo Pentecostes na igreja, tá? No contexto da temática eclesiológica proposta como legado do Vaticano I, ocorre em confrontação crítica com textos preparatórios, mediante contato com teólogos orientais e com base na inclusão da teologia renovada em termos bíblicos e patrísticos. Uma tematização múltipla da dimensão pneumática da igreja, embora não possa falar da existência de uma sistemática abrangente, que vai aparecer depois, tá? No próxima página, terceira linha, então no Megêncio 1, Megêncio 248, sobretudo os bispos das igrejas unidas ao Oriente, recordam o nexo pneumatológico do terceiro artigo do credo e lembram que o tempo da igreja é tempo do Espírito Santo, tá? Então quem vem recordar para a igreja do Ocidente é o Oriente, como a gente já falou, não vou repetir isso de novo. Na perspectiva da Lumen Gentium, o próximo no meio, o apostolado dos leigos e a tarefa missionária recebe uma fundamentação expressamente pneumatológica. Para a gente, hoje, parece tudo normal, né? Mas isso era algo que não tinha, tá? O processo era muito ligado à hierarquia. O catecismo romano, como que era o outro nome dele? Não, dos párocos. A pastoral era o pároco, simplesmente. O pároco era para dar catequese, o pároco para fazer tudo. Na Europa ainda tem isso, né? Uma coisa de centralização, né? Sabe? Mas todos são chamados a viver a triamúnera. E aí, pela ação do Espírito, viver a palavra, a liturgia e a ação caritativa.
Então o sonho do concílio é uma igreja toda ministerial, não leigos clericalizados e não clérigos laicizados, mas cada um no seu quadradinho, vivendo, mas todos sob a moção do Espírito. Todos sob a moção do Espírito. Então hoje você liga a TV ou vê o que tem de leigo realmente tomando a frente, pregando, pessoas capacitadas, pessoas que realmente são missionárias, proféticas. Isso aí é bom, e é esse o desejo, sabe? E não só ligado à hierarquia. Quer dizer que a hierarquia vai jogar fora? Não, a hierarquia vai continuar o seu trabalho de formação, de guia e etc. E etc. Tá? Mas que tem que ser uma igreja que realmente o Espírito haja e aí ela vá para frente, sim. Tá? Padre, qual que é a dificuldade, assim, de eu ver hoje, melhor dizendo, a questão do ponto de equilíbrio dos leigos enquanto esse aspecto de frente de missões, auxiliantes de paróquia, de comunidades, com o seu aspecto da vida pessoal, trabalho, família, porque às vezes pode acontecer também de assumir frente de missão e deixando também Sim. a missão familiar. Então, o workaholic, o padre faz isso. Vamos colocar no nosso padre religioso, seja quem for. A gente não faz isso também, não tem padre que é assim, que trabalha que nem louco, sabe? E começa a deixar a vida pessoal, começa a deixar a vida de oração, começa a deixar tudo. O leigo pode cair da mesma maneira. Mas qual é a raiz do workaholic? O viciado em trabalho, ele tem no trabalho uma desova de algo interior dele que ele não sabe fazer, e aí ele busca no trabalho uma fuga. Então não é algo que tem a ver com concílio, com estrutura eclesial, nada disso, tem a ver com aquele humano mal trabalhado. Então o que tem que fazer? Tem que trabalhar aquele humano, sabe? E começar, ó, escuta, vai para sua casa, tem que trabalhar, aquela coisa toda, né? A mesma coisa que acontece conosco, a mesma coisa, certo? Então é algo humano que tem que ser trabalhado, simplesmente. Movimentos, comunidades de leigos consagrados. Mas tem muito leigo em paróquia. Mas você acha que é um bom exemplo também de pessoas que... Eu tinha uma leiga que ela é falecida hoje, e faleceu nova, faleceu com 50 anos. E é uma pessoa fora de série, só que tinha esse tipo de problema, né? Então a gente precisa trabalhar. Agora, claro que em certas comunidades de vida a coisa também chega ao absurdo, chega, né? Sabe? O senhor trabalha essa questão, por exemplo, que o Flávio falou assim, na prática, como é que o senhor trabalha uma pessoa dessa que, sei lá, vive na igreja a semana inteira e negligencia a família, os filhos, quer dizer, que é a vocação dela também, né? De ser uma mãe de família, ser pai, né? Tem aquele caso famoso lá do atirador lá de Campinas, lá, que o pai dele era ministro da Eucaristia, não é que a culpa é do pai. Não, eu sei. Quer dizer, assim, como que na prática a gente trabalha? Na prática tem que trabalhar realmente, tem que chamar a pessoa e conversar. Tem que chamar a pessoa e conversar. Só que às vezes a gente, como pároco, a gente fica meio acomodado, né? Porque a pessoa é vamos dizer, a gente já não tem agente de pastoral que presta, né? Você tem um que faz tudo isso, às vezes a gente, em nome disso, a gente pode ficar desleixado de outra maneira, né? Então precisa tomar cuidado, sabe? Então tem que chamar e conversar. Tem que chamar e conversar e falar, ó, desse jeito não está bem não. Não está bem não. Então vamos rever a vida. E a gente, porque pároco é pai também, né? Tem que ser pai nesse ponto, né? Fazer o quê? Sabe? Cuidar do rebanho é isso também, né? Sabe? Vamos lá no próximo, no meio. Não só o fato de o Espírito Santo ser mencionado 258 vezes nos textos, mas também as afirmações feitas em pontos decisivos da articulação teológica, e não por último, o próprio processo do concílio atesta a redescoberta do Espírito, né? O próprio processo, porque esse processo de
de realmente uma igreja totalmente com cara de comunhão, né? E essa abertura, tá? Documentos que são aprovados por 2.500 padres, tendo uma ou duas, três, quatro, cinco e contra, que vai falar que o Espírito não vem de Deus, né? Então se não vem de Deus, vem da onde? Sabe? Então o próprio evento Concílio Vaticano II é um evento do Espírito Santo. Fora toda essa menção, o próprio evento é dele, né? Então a gente teria que ter essa visão também, não só nome do Espírito nessas 258 vezes, não só os vínculos teológicos, mas a prática eclesial, né? E é um embate que o Papa São João XXIII teve que lidar. Depois vem São Paulo VI, que ele, como um bom humano que era, acreditava na liberdade do ser humano, e muitas vezes teve que sofrer por acreditar na liberdade, foi traído milhões de vezes, né? Mas levou até o fim, mas também era uma pessoa aberta a isto. São João Paulo I, nos 33 dias, já mostrou a cara desse Deus que é próximo, tá? E aí, a leitura que tem que fazer, por exemplo, São João Paulo II, né? A gente vê que a pessoa, ela tem uma com, né? Uma com dela, né? E o lugar dela. Quer dizer, São João Paulo I, a gente podia falar assim, mas Deus usou ele. Não. Tem o filme dele até bonito para mostrar isso, né? Que Lúcia joga tudo isso na cara dele, né? Ele desespera, aquela coisa toda. Mas fez parte da vida ali. Ele é o rompimento do passado e do futuro, em matéria para preparar São João Paulo II, né? Sabe? Quer dizer, um homem que veio no momento histórico, porque isso é tudo leitura do Espírito, né? O momento histórico que ele está, final da Guerra Fria, só que quem vivia naquele tempo não sabia que a Guerra Fria estava terminando. É fácil falar hoje, a gente olhar para trás, né? Mas vendo naquele tempo a gente olhava para o céu para ver se tinha alguma coisa que estourava uma bomba atômica na cabeça da gente, tá? Quer dizer, final de Guerra Fria, o embate da Guerra Fria muito pesado ali, tá? Gorbachev, não, Khrushchev é antes, Brezhnev de um lado e do outro lado vem Reagan, né? Que, pelo amor de Deus, aí o outro vai para a outra ponta, né? E aí me vem um homem. Qual a formação que o Espírito fez nele? Ele conheceu nazismo e ele conheceu o comunismo. Ele aprendeu a viver sob o regime de força, né? Um homem que era ator, sabia lidar com o performático, sabia lidar do relacionamento com multidão, né? Um homem de uma formação humana personalista, pessoa, sabia o que era isso, tá? Então ele é colocado com 58 anos diante da barca de Pedro. O que esse homem faz? Ele pega a igreja que estava muitas vezes confusa, a fumaça de Satanás lá, né, aquela coisa toda. O que ele faz? Coloca nos trilhos. E ele coloca nos trilhos não é através só, porque ele experimentou o que é ser o redentor do homem, por isso que é a primeira, né? Ele soube, por isso não tenha medo. Não tenha medo por quê? Diante desse processo todo, Deus vai agir. E ele não só falou isso, por isso que ele é santo, ele fez isso, ele realizou isso, tá? E o pontificado dele é marcado por isso, né? Sai um homem desse, agora imagine que substitui um homem desse, escolhem o Papa Bento, Cardeal Ratzinger. Enquanto o São João Paulo II não tinha um diálogo
porque uma das marcas que não conseguiu muito desenvolver foi o ecumenismo, mas principalmente com relação à ortodoxia. O Papa Bento foi o contrário, tá? Foi o contrário. Porque ele, naquela visão de ter uma tranquilidade teológico-dogmática, uma visão claríssima, tá? Ele vai dando os nortes na coisa, simplesmente. E a coisa vai naturalmente. A relação com os anglicanos, ele cria a estrutura para acolher os anglicanos. O relacionamento com o Oriente, perfeito, tranquilo, tá? Dentro da igreja, Deus Caritas Est e companhia, a mesma coisa. Então, é aquela visão clara, só que todo ser humano não é tudo, não é Deus, né? Certo? Então, Jesus escolheu Judas também, então faz parte da vida também, tá? Só que em matéria de pastoral, não conseguiu. O que Deus suscita? Francisco. Certo? E Francisco começa o quê? Trazer não plano pastoral, experiência pastoral. E agora, qual é a maior ansiedade que a gente tem com relação a este pontificado? Qual é a opinião de vocês? Vocês esperam alguma coisa? O que nós estamos esperando? Não, eu falei, eu não estou dizendo na morte do Papa, eu estou falando no pontificado dele. O que nós estamos aguardando desde 2013? Isso é para mostrar como vocês acompanham a coisa, né? Sabe? O que a gente está aguardando? Que ele começou já que ele tomou posse. A reforma da Cúria Romana, tá? São João 23, quando foi o concílio, você sabe do silêncio dos cardeais. Qual é o maior processo? Em que o cardeal de Paris teve que levantar o dedo e falar: o concílio é nosso, não é da Cúria, nós é que vamos fazer esse concílio. Tanto que a primeira sessão não teve profissão de nada, porque foi um rebuliço. A Cúria veio com tudo pronto, falou: tá aqui, ó, só chancela. Não vai não, nós vamos discutir isso aqui, e aí imagine, a esse tipo de reação vem, como é o Viganó agora, né, esse desequilibrado mental, tá, quer dizer, é riquinho e fica falando essas coisas todas, mas enfim, devia ter nascido pobre, se tivesse nascido pobre não falava essas coisas. Deus não vai falar essas coisas. Nós pobres não falamos essas coisas. Agora riquinho fala, sabe? Enfim, os profetas das trevas, né? É a reação de São João 23. Quer dizer, é um processo de quê? Eu me fecho e não consigo falar. Então, por que está demorando tanto? Porque o processo da Cúria Romana não é brincadeira. Não é brincadeira, tá? O processo relaciona todo o processo curial com a renúncia do Papa Bento. A gente sabe muito bem o Vatilix e companhia, tudo que foi. Imagino que esse homem sofreu lá dentro, né? Tanto que a frase que eu mais me lembro é cansaço espiritual. Ele fala do cansaço físico, mas ele fala do cansaço espiritual. O que é? Não consigo mais nem ter perspectiva, né? Sabe? Está doendo muito esse processo. Então, por isso o embate. E assim a igreja anda. Tudo isso para falar o quê? Eu estou fugindo do assunto? De jeito nenhum. Ou a gente faz leitura da ação do Espírito nesse processo todo, ou senão, meus queridos, a gente não vive em igreja, não. A gente não vive em igreja. Tá? Então, nós temos que fazer leituras para até entender o que a providência de Deus, que é a ação do Espírito, está falando em tudo isso. Então, o relacionamento que eu estou falando é a cúria. Qual o problema que muitas vezes teve?
ela não tem uma dimensão pastoral. Esse que sempre foi a alegação. A Cúria não escutar as igrejas, simplesmente assim. O processo vai ver o que eu como, hoje eu não sei, mas isso eu ouvia de professores meus que vinham de lá. Você falar que você é brasileiro ou você é latino-americano, não sei agora com o Papa Francisco, mas lá atrás, que é isso? Era desse jeito, gente. Era desse jeito. Então, era uma visão o quê? Eurocêntrica. Eurocêntrica. Por que vocês acham que o Papa Francisco fica nomeando de Filipinas, de não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde? Mas por quê? Ele quer dar uma cara universal pros cardeais. E a mesma coisa ele quer fazer com a Cúria Romana, tá? A mesma coisa. É essa dimensão do quê? Latino-americana. Porque para nós a igreja é tranquila isso, né? Mas o engessamento que é lá não é brincadeira, não. Aqui no Brasil nós recebemos bispos que vêm de outras nações, especialmente ali na Itália. Na Itália eles não aceitam. Não aceita, imagina. Que só pode ser bispo italiano, nas dioceses italianas. Onde fica a ação do Espírito Santo? Então, mas quem está quebrando? Gente, isso daí é hoje. Qual foi o último Papa, antes de São João Paulo II, que era não europeu e não italiano? Sabe? Foi uma vida inteira centralizado ali. Por isso a luta de... Eu imagino o que... A gente tem nossos problemas com nossas paroquinhas, sabe? Com o nosso povo, essas confusões. Vocês imaginaram o que o Papa Francisco passa, gente? Sabe? E enfrentar isso aí. Vamos mudar a mentalidade. Mas como que ele está fazendo? Ele está começando pelo colégio de cardeais. Tá? E assim que começa o processo. Agora, vamos falar a verdade. Está todo mundo aceitando feliz e contente isso? Você acha que esse cardeal que saiu agora, você acha que ele saiu feliz e contente? Ele renuncia, ele pega o microfone lá fora e começa a meter o pau. Falando o quê? Não, é tudo mentira isso. Se fosse, era para fazer o quê? Renunciar e calar a boca, né? Aquele lá, o Betil que pegou dinheiro lá, falou que investiu, é o que o Padre Robson fez, né? Investiu num monte de outras coisas, aí ele renunciou com 73 anos. Mas então o senhor diz a reforma da cura é colocar o nome italiano lá dentro? Não, é pastoreamento, é estrutura pastoral. O que é estrutura pastoral em Cúria? É a Cúria servir a igreja. É a Cúria estar aberta à igreja, é a Cúria ser ventilado, por exemplo, pelas informações que vêm da igreja, e ao voltar, ela servir, entendeu? A nossa Cúria diocesana é pastoral? Claro que sim. Olha o serviço que é feito lá dentro, gente. Quer dizer, pega uma pessoa que nem a Carla, olha o serviço que é feito, e faz coisa, e vai, e telefona, como que está isso, como que está aquilo, como que faz, como não faz, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A Cúria Romana é assim? Imagina, sabe? Não escuta, não fala, sabe? Agora, claro que está sendo. Dom Brazavis, que a gente conhece mais por causa da congregação religiosa. Olha o que esse homem está fazendo, sabe? Quer dizer, indo para o ano da vida religiosa, a proximidade, lidar com esses problemas, que são problemas graves. Gente que se eterniza, criar uma casa para acolher religiosos em Roma, porque elas são expulsas, não sabe para onde vai. Quer dizer, humanizar a vida religiosa no mundo. Quer dizer, é isso daí. Agora, é esse o processo. Agora, é a duras penas, mas que é o Espírito que faz isso, O
eu não lembro agora, mas ele levantou naquela discussão, ele colocou os 4 pontos. Primeiro, ele era para ter sido quase eleito quando foi no Papa Bento, então ele já tinha uma porcentagem de voto, ele já era conhecido ali. E depois, na discussão ali, ele mostrou realmente. Eles conhecem ele, claro que sim, claro que sim. E é aquela coisa, pro mundo agora, qual que é o Papa? E aí foi escolhido ele, sabe? Por quê? Por causa do processo que faltou lá atrás do Papa Bento, porque ele lidou com outras coisas, mas o processo de pastoral, não. Então é essa cara que ele está dando lá dentro, sabe? E que é um sofrimento, mas o Espírito não é antítese de sofrimento, né? Tá? Vamos lá, vamos em frente. Os impulsos dados pelo concílio produzem muitos frutos de reflexão teológica e prática. Por exemplo, mais uma vez, uma doutrina da Trindade tem efetivamente algo a ver com a vida, a atuação do Espírito é experimentado no movimento de renovação e de encontros ecumênicos, tá? Um pouco para baixo, lá quase no fim, por tendências parcialmente conflituosas, o movimento de irrupção carismática e ocasionalmente entusiástica compõe correntes regulamentadoras e retardantes. Em muitos pontos espalham-se a resignação e o cansaço, que é aquela coisa do pós-concílio, né? Que foram as feridas que foram feitas, tá bom? Então agora vamos entrar na sistemática, que é preciso e interessante, né? Tá? Então, vimos o panorama bíblico, como isso se desenvolveu no tempo, e agora, qual uma pneumatologia para a gente sistematizar, né? Para a gente poder entender, tá? A coisa pior que tem é aluno sai da teologia, depois chega na pastoral, pega tudo, joga fora, isso não tem nada a ver com a minha vida, sabe? O que o filioque vai me ajudar aqui, os pneumatômacos? Nada, né? Mas você pode muito bem cair na mesma heresia e agir como se o Espírito Santo não existisse, sendo um discípulo fiel e constante desse processo todo de um Pelágio maluco, tá? Tem muito padre pelagiano, né? Então precisa tomar cuidado com isso, né? Então a dogmática vem me trazer o esclarecimento com relação ao nosso próprio Deus, que é a Trindade, mas também tem que me ajudar na pastoral eu ter uma posição correta, tá? Quais são as tarefas hoje? O estudo da discussão teológica, os movimentos de renovação dos anos 60, e em especial do Concílio Vaticano II, bem como o movimento ecumênico e o carismático, contribuíram decisivamente para superar o esquecimento parcial do Espírito na teologia ocidental. 3 tipos de pensamento pneumatológico. Primeiramente, Karl Barth, ele representa um tipo de pensamento pneumatológico orientado pela teologia da revelação. Nessa perspectiva, o Espírito Santo é definido como possibilidade e realidades subjetivas da revelação. No Espírito é constituída a autorrevelação de Deus como acontecimento relacional que tem seu ponto de partida em Deus. Por sua realidade, essa autorrevelação atinge seu destinatário, o ser humano. A partir do Espírito se fundamenta a possibilidade da liberdade humana voltada para Deus. Essa ação do Espírito no acontecimento revelatório desvenda o papel intradivino do Espírito. Então, pela revelação, pela Trindade econômica, entendendo a Trindade imanente, então, pelo Espírito Santo que se revela, eu vejo também o papel dele no interior da Trindade. Paul Tillich, orientado aí pela filosofia da religião, a proposição de que Deus é Espírito significa que a vida como Espírito é o símbolo oniabrangente da vida divina. O conceito-chave aqui é vida e não revelação. A pergunta pelo relacionamento entre Espírito humano e Espírito de Deus. Então, o Espírito que vivifica, né?
Paul Tillich, então, pretende manter abertas as afirmações da doutrina clássica da Trindade para expressar em símbolos abrangentes a automanifestação da vida divina para o ser humano. Paul Tillich é autor da frase, né? Se não é simbólico, não é teológico, né? A teologia é expressamente simbólica, por isso, né? Nublem aí, terceiro típico, entusiástico, a partir da categoria ontológica, central da relação espírito com nós, com a pessoa una em duas pessoas, pai e filho, e com muitas pessoas, a aliança da graça na igreja, em conexão com o ser engajado pelo movimento de renovação espiritual. Müller desenvolve uma pneumatologia em grau crescente a partir da experiência do Espírito, feitas e testemunhadas nesse movimento. Então, a experiência. Então, revelação, vida e experiência, tá? Então, vamos ver para onde a gente caminha aqui. Apesar de ser tudo protestante aqui, né? Mas enfim, né? A exposição desse três tipos de pensamento pneumatológico evidenciou-se uma acentuação específica em termos de confissão eclesial. Karl Barth, toda a dogmática deve ser submetida à releitura a partir da perspectiva pneumatológica. Moltmann, também, a Jungian, desenvolve a sua teologia sistemática da Trindade seguindo Barth. O recurso de Tillich, para baixo aí, como de Wolfhard, Pannenberg, muitas vezes guiado pelo interesse de esclarecer uma relação mútua entre antropologia e teologia como espírito e vida. O próprio Concílio Vaticano II havia dado os sinais para uma reformulação pneumatológica da doutrina da Igreja, lá no final, dominante desde o Vaticano I, Igreja como criatura do Espírito, como sacramento do Espírito para o mundo, como comunhão espiritual, na multiplicidade dos dons do Espírito. Virando a página. Nesse conjunto de temas, insere-se a teologia dos sacramentos. Redescobre-se a importância do Espírito Santo, não só no marco da teologia da crisma, mas sobretudo na doutrina da Eucaristia, a acentuação da epiclese. Por isso a adoção da oração eucarística 2, 3, 4, 6, etc. Tá? Assim como, não, estou falando a nível mundial aqui, tá? Na medida em que se articula a questão eclesiológica em conexão com o sacramento da ordem, a dimensão pneumatológica se faz presente. Por exemplo, a definição do relacionamento entre carisma e ministério. Por isso aí o Venite do Papa Francisco, né? O embate entre carisma, ministério, carisma e hierarquia. Não existe oposição, o que existe somos nós que fazemos oposição, tá? É a mesma coisa tentar a oposição entre direito canônico e o Espírito Santo. O Espírito é que inspira o direito canônico, e melhor do que inspirar o direito canônico, o Espírito inspira a interpretação do direito canônico. É muito interessante quando nascem os institutos seculares, na década de 20, em que uma mulher chega para um cardeal e fala: eu estou pensando numa vida religiosa, em que eu possa viver no mundo, mas viver a vida religiosa, né? Tá? O cardeal virou para ela: se não está no direito canônico, não tem, não existe e não pode existir. Chegou aos ouvidos do Papa Pio XI, o Papa da Ação Católica. Imagina. O Papa virou e falou o quê? Não tem, a gente cria. E se vocês pegarem o Código de 17, está lá um acréscimo falando de institutos seculares. Certo? E assim foi. Administração pessoal para incorporar o Opus Dei, administração pessoal para incorporar a São João Maria Vianney no caso da Diocese de Campos, e assim vai indo.
E agora vem as comunidades de vida, que vai ter que criar estrutura canônica para isso. E assim vai, sabe? Mas quem faz isso? O Espírito Santo faz isso, tá? Então a oposição entre o institucional, entre o hierárquico, entre o ministério e o carismático, a ação do Espírito, somos nós que fazemos, não o Espírito. Tá? Então essa é uma análise que a gente tem que parar para pensar, porque também eu não posso absolutizar o carismático. Por quê? Porque aí começa um processo novamente de individualização, de fechamento, e aí é isso que a gente vê por aí também, né? Sabe? Gente louca que começa a falar que é o portador do Espírito, e aí começa a criar realidades e comunidades apartada da igreja, daqueles rolo medonho, aquelas coisas, aí tem que dissolver a comunidade, machuca um monte de gente, escândalo e por aí vai. Mas por quê? Foi o Espírito que fez isso? Não, foi o homem que fez isso. Foi o ser humano que fez isso. Então a gente precisa trabalhar essa compreensão para saber como instituição e carisma se relacionam. Tá? Certo? Não extinguir o espírito, como a gente falou, né? Na frase de Paulo lá, tá? Vamos lá. Próximo aí, face à considerável necessidade ainda existente de recuperar terreno em muitos campos de trabalho da teologia do espírito, não admira que tenhamos, na melhor das hipóteses, esboços de uma teologia pneumatológica global, e que só aos poucos teólogos apresentem teologias do Espírito Santo sistematicamente elaboradas. Por isso a proposição de vocês terem feito a resenha da Dominus et Vivificantem, tá? Foi uma encíclica que pensou a pessoa do Espírito, e ali reflete muito da teologia que estava em torno ali do Papa São João Paulo II. O propósito de pedir esse exercício era esse, tá? E aí vocês viram, né? Que dá para imaginar como foi esse itinerário teológico presente ali, tá? Tarefas, importante aí na quarta linha. Como teologia do Espírito Santo, em sentido mais restrito, ela está intimamente ligada à teologia da Trindade, é óbvio, né? Como pneumatologia, em sentido mais amplo, ela é desdobrada na doutrina da criação e na revelação, sendo que esta última se estende desde a cristologia, passando pela doutrina da graça, pela eclesiologia e doutrina dos sacramentos, até a escatologia, visto que só existem rudimentos de pneumatologias sistemáticas que associem ambas as esferas do trabalho. A reflexão sistemática, que segue de uma dupla tarefa. Primeiro, é preciso redefinir conceitualmente, nos modos de descrição, a realidade do Espírito Santo, as percepções obtidas no exame da existência histórica salvífica, e na perspectiva assim adquirida, deve verificar quais são os pontos de vista de acentuações e critérios que se tem de levar em conta na exposição da atuação do Espírito. Esse projeto exige uma breve reflexão metodológica. Primeiro, então vamos ver. Qual a relação com a doutrina da Trindade? É óbvio, né? Então a relação com os outros três, o espaço, aquela coisa toda, tá? Vínculo caritatis e por aí vai, tá? Doutrina da criação, qual é a relação primeira que tem que ser feita na nossa cabeça? Do Espírito com a criação? Vida. Então, pairava para dar vida. O vivificador, tá? Da redenção, sendo que essa última se estende à cristologia. Qual a relação da pneumatologia com a cristologia? Quem já fez? Fala. Exato, tá? Qual
Com a doutrina da graça, pelo amor de Deus, qual é o primeiro vocábulo que tem que vir na nossa cabeça? Doutrina da graça. O Espírito Santo é? Então, santificador, mas tem aquela coisa da graça mesmo. O Espírito Santo é? Graça incriada e graça criada. Tá? Primeira coisa que vim para fazer essa relação. Eclesiologia, óbvio, doutrina dos sacramentos. Qual a palavra que vem? Epiclese, e que nós falamos hoje, ex opere operato, tá? Quem faz a memória, quem realiza é ele. Escatologia, qual a relação? É a plenitude. Se escatologia e criação é o mesmo processo, tá? Eu espero que vocês saibam disso, né? Quem começou é quem vai terminar, tá? Se ele nos chamou à vida, é ele que vai nos levar à vida plena, tá? Método, lá embaixo, então vamos lá, orientar-se por conceitos pneumatológicos fundamentais. Esses visam conferir ordem à multiplicidade das imagens bíblicas e das demais imagens usadas na liturgia e na piedade para se referir ao Espírito Santo. Próxima página. Portanto, os conceitos fundamentais da pneumatologia são metáforas centrais que servem não à compreensão lógica, e sim à remissão metafórica, que é símbolo, né? A partir da história da experiência da teologia do Espírito, não parece recomendável destacar exclusivamente uma única metáfora. Recomenda-se antes uma correlação refletida de categorias centrais, imagens como forma de expressão. A atuação do Espírito Divino mostra-se em seu poder criador de vida e vivificador, tá? Um pouco para baixo lá, o Espírito Santo testemunha perante o mundo inteiro que em Cristo o Pai presenteia a vida verdadeira. Nisso está fundamentado ao mesmo tempo a liberdade das pessoas dotadas com o Espírito, a verdade por ele testemunhada, liberta, assim como o próprio Espírito vivificador é vida, e o próprio advogado ou defensor que testemunha a verdade é verdade. Da mesma maneira, o próprio Espírito que liberta é liberdade indisponível. Com o Espírito Criador, depois a gente vai, depois a gente volta aqui. Com o Espírito Criador da vida, testemunhador da verdade e fundamentador da liberdade, o Espírito Santo é presente do amor divino. Nessa designação eram resumidas, desde Agostinho, as características do Espírito. Pode-se ver uma legitimação sistemática dessa designação no fato de que tanto o Espírito quanto o amor se caracterizam em sua efetivação pela mesma estrutura de movimento, sair de si para estar com o outro. Vamos lá. Vida, liberdade, amor, que mais? Vida, liberdade e liberdade. Qual a relação disso? Vai rindo, vai. Qual a relação disso? Então, esse movimento sair de si é o próprio amor, mas o que vida tem que haver? A gente tem que explicar. O que vida tem a ver com liberdade? O que liberdade tem a ver com amor? O que amor tem a ver com tudo isso? Então, vamos lá, vamos especificar isso, né? Oi? Então, não só na liberdade. Deus cria seres humanos. Nós somos o quê? Seres humanos. Tá? E somos chamados a sair de nós mesmos para ser dom para o outro. E nesse processo, o que a vida tem a ver com isso? A mesma gratuidade com a qual recebemos, também devemos nos doar. Mas vida é em primeiro lugar o quê? Então,
Então, é dom para quê? Dom para que a gente seja dom. Então, sem a vida e os instrumentais de vida que nós temos. Quais são os instrumentais de vida? Primeiro, o nosso corpo. Então, nosso corpo, nossa mente, nossa psique, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, tá? Os nossos sentidos, tudo são processos para viver e se relacionar. O que a liberdade tem a ver com isso? Sou uma pessoa livre onde eu já. Então, só uma pessoa livre. E esse livre, ele é o reflexo daquilo que é imagem e semelhança de Deus. Tá? Sem a liberdade não tem amor, tem escravidão. Sem a liberdade não tem vida plena. Tá? Então, não tem. Sem a liberdade não tem. Por quê? Você não ama, você faz a coisa por interesse, mesmo se é para agradar o teu dominador. Então o bem verdadeiro vem quando eu vivo a plena liberdade de me doar totalmente. Aí sim eu sou um ser realmente imagem e semelhança de Deus. E quem faz essa orquestração toda é o Divino Espírito de Deus. É Ele que criou-nos assim. É Ele que vivificou-nos assim. Então é Ele que vai nos chamar à plenitude desta maneira. O que é o contrário disso? É o pecado contra o Espírito. O que é o contrário disso? É fechar-se a isso. E como que eu me fecho? Como Satã. Eu me fecho quando eu quero poder, mas não quero o autor do poder. Eu quero poder para dominar e não para fazer a pessoa crescer e ser um ser de liberdade independente de mim. Quem que tem a dimensão da dominação quer agregar, quer que as pessoas sejam como um infantil que ele é, prolongamento dele mesmo, e não um outro que tem liberdade, tá? Então aí, esses critérios de amor, liberdade e vida, você começa a julgar para certas realidades eclesiais e você vai vendo, aqui está soprando o Espírito? Não sei, né? Aqui? Não, aqui está. Por quê? Porque é esse o processo. Paróquia, para não ficar falando de coisa, você vai ser pároco. Eu já vi pároco fazer um negócio desse. Vai fazer adoração dia e noite, acorrenta o fiel ao altar. A pessoa morta que tem que trabalhar no outro dia. Certo? Para quê? Não, porque precisa interceder. Se eu não faço uma adoração que compõe com a liberdade do fiel, não, você tem que ir lá, você tem que doar, você tem que dar, você tem que... Aí a gente começa a questionar, que família é essa? Que paróquia é essa? O que está acontecendo? Paróquia faz festa o tempo todo. Nós temos que ter dinheiro. Nós vamos fazer festa. Vamos fazer festa. Nós temos que fazer festa. Tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Vamos criar estrutura. Vamos criar estrutura. Opa! Está criando vida? Ou você está só usando para construir? Opa! Vamos questionar. Vamos questionar. Então, a mesma coisa. Não vamos fazer nada. Estamos aqui só na linha do sacramentalismo, dá balcãozinho, papapá. Está errado também, porque tem que criar comunidade. Vamos criar estrutura para criar comunidade. Então, o Espírito, e é isso que eu quero que vocês façam no trabalho de vocês. E espero que vocês tenham um olhar para pegar isso daqui e aplicar na realidade pastoral que vocês estão analisando. Certo? E não tem como, gente. Quer brigar, quer tentar extinguir o Espírito? Deus te dá liberdade para isso, nós vamos lá, tá? Deus te dá liberdade para extinguir a ação do Espírito. Só que, Gálatas 6, 5, 9, quem planta, colhe. Então, quem vai semear na carne um negócio desse e extinguir o Espírito, eu não queria estar na pele dessa pessoa, tá? Vamos lá. A pneumatologia sistemática pode orientar-se por uma estrutura básica do espírito e do amor. Ser a partir de si e ser estar com o outro. É preciso desdobrar
Então, tanto com vista à vida intratrinitária, como a revelação histórico-salvífica, o que significa a confissão do Espírito da vida, da verdade e da liberdade. Mas a gente não falou da verdade, né, Maia? A verdade é a transparência, por isso que o pior pecado é a hipocrisia. Relaciona a hipocrisia com o Espírito. É possível? Não. O hipócrita sempre é uma pessoa fechada ao Espírito, porque ele é o Espírito, ele é Deus, ele está acima dos outros. Então o hipócrita nunca se abre ao Espírito. Mas quando, porque o padre Raniero Catalamento fala, eu era um hipócrita, mas o Espírito me quebrou no meio. Então o que a gente deseja para os hipócritas? Inclusive nós, Senhor, nos quebra, nos arrebenta, até a máscara cair, e aí quem sabe acorda e se abre ao Espírito. Quem sabe vira barro, e desse barro surge um ser humano novo, né? Vamos rezar para isso, não é? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Aquilo que Santo Agostinho pegava como mote da pneumatologia dele. Então, peçamos então que nós possamos entender. A partir de agora, caminhando para o final, nós vamos ver esse lugar do Espírito, o Espírito consigo mesmo e com os outros, aquilo que é na Trindade imanente, vai ser na Trindade econômica, e fazer esse tipo de relação. Então, esses elementos, repito, vocês têm que usar para analisar a realidade pastoral que vocês escolheram. Tá? É isso que vocês vão fazer. Tá? Não importa o tamanho da realidade pastoral. Quer pegar as 3 ideias da pastoral da oração? Pega, mas tem que ver. O que a espiritualidade do coração de Jesus traz em relação a isso? Como que elas estão vivendo isso? Como que é a intercessão dessas mulheres com relação à igreja? Como que elas vivem a primeira sexta-feira? Nessa dimensão do Espírito. A oração está virando vida? Faça uma análise pastoral disso. Deu para entender? Tá? Pode ser uma realidade mais objetiva, assim, no sentido da caridade? Não, tem que ser uma realidade pastoral. Não, sim, que faz parte da paróquia. Então, Vicentino, associações, pastoral da criança, tem que ser algo assim. Não, é com pastoral. Tem que ser. Então, não é bom, eu vou pegar a paróquia inteira. Não. Tem que pegar um pedaço, né, gente? Porque senão fica muito. Não, é uma pastoral trabalhando com Ótimo, perfeito. E aí você vai pegar, olha o critério de vida quando se relaciona com o negócio dele. Né? O critério de vida. Então, a motivação de dar vida. Então, tudo isso tem que ser lido dessa maneira. Tá bem? Então, não é um trabalho. É um trabalho, gente, que a gente dá, mas porque vocês vão fazer isso o resto da vida. Porque se não fizer, pode aí combater o próprio Deus, como dizia Gamaliel. Tá? Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, São Boaventura, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.